Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Esporte Simple e hoje com uma convidada para lá de especial, a Júlia Damasceno de Castro, a nossa professora da casa aqui, faz parte do nosso projeto, já participou de um monte de podcast, é uma super querida, a gente está sempre chamando ela para poder participar das discussões com a gente. E não poderia ser diferente, eu falei, tem que chamar para ela poder fazer um podcast no canal onde eu sou host, porque, enfim, tem que ser. E eu esperei esse momento porque na tocada do podcast eu entendi que agora seria um momento interessante da gente conversar sobre uma população específica, né? Então, para você que está ouvindo esse podcast, esse episódio pela primeira vez, então a gente fez aí um histórico, né, de apanhados aí de conceitos gerais sobre o que é atividade física e tudo mais. E aí, o nosso último episódio, um dos últimos episódios nossos foi falando sobre a prática de atividade física em crianças e adolescentes, né? E agora, a ideia desse podcast, então eu já vou apresentar aqui o objetivo para vocês, seria discutir projetos de implementação e assuntos relacionados à atividade física em idosos, né? Nesse nicho, nessa população específica. E aí a Júlia Castro aí, é uma sumidade na área e eu chamei ela então para ajudar a gente aqui nessas discussões. E, Júlia, muitíssimo obrigado, queria agradecer demais o aceite por você estar aqui participando com a gente, é uma honra e um super prazer e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável. E eu queria passar a palavra para você então, para você se apresentar para o pessoal. Oi! Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite aí para quem está escutando esse podcast. Tô super feliz de estar aqui hoje. Tenho certeza que vai ser uma troca muito rica e de experiências, de conceitos e que a gente possa aí gerar reflexões para nossa prática clínica, para o nosso dia a dia, para o nosso processo de envelhecimento e daqueles nossos queridos dentro de casa e, enfim, colocar aí a cabeça para refletir um pouco esse assunto que é tão importante, né? Então, obrigada mesmo pelo convite e vamos embora. Tô animada. Legal. E aí, não poderia deixar de agradecer também os nossos ouvintes, né? Então, na verdade, esse podcast só existe por causa de vocês, então, obrigado aí por estarem acompanhando e tudo mais, e não deixem de mandar as sugestões de vocês, as opiniões, né? Nos canais apropriados aí, ou no Telegram, ou na página lá desse quadro específico do podcast, né? Naquela plataforma chamada Notion, que a gente disponibiliza o link para vocês, tá bom? Não deixem de interagir com a gente e mostrar suas opiniões. Bom, Júlia, para a gente entrar agora especificamente no assunto em si, apesar de eu saber um pouco da sua área de atuação e da sua formação, pode ser que o pessoal que esteja ouvindo a gente ainda não saiba muito bem. Fala assim, mas por que a Júlia está aqui falando sobre, né, idoso e tudo mais? Então, brevemente, eu ia te pedir só para você contar um pouco da sua formação e da sua trajetória e talvez a experiência, o que te levou a ter esse interesse por essa população específica. E se é a única população de interesse sua, né? Porque às vezes pode ser que não seja, pode ser que isso tenha vindo até de uma outra área, não sei, né? Então conta um pouquinho pra gente um pouco desse cenário. Bom, ótimo. Quem já me ouviu aqui nos podcasts, eu já falei sobre dor e sobre comunicação, mas talvez... E já tive um podcast sobre a saúde no idoso, né? Mas, normalmente, eu tô falando mais sobre dor crônica, né? Por conta da linha de pesquisa do mestrado e do doutorado serem dor crônica.
Mas paralelo a essa parte acadêmica, a maior parte do meu tempo hoje é clínica. Então, eu sou uma 80% clínica, vamos falar assim. Nesse momento, um pouquinho menos, seria uns 50% por conta da função aí na PUC, mas que é por um tempo determinado, que é na supervisão de estágio dentro da clínica de fisioterapia da PUC. Mas, normalmente, a maior parte aí é clínica. E como foi, né? Quando eu tava aí no último ano de faculdade, ao mesmo tempo que eu tava prestando mestrado em dor crônica para ser orientanda do professor Ney Mesiá, que era algo que eu já tinha claro para mim que era o que eu queria, eu comecei a me interessar, por conta de uma professora específica, pela área de gerontologia. E eu cheguei a prestar o mestrado em gerontologia na Unicamp. E eu passei da primeira fase. E o dia que era para eu fazer a entrevista era o dia da prova da Ciências da Reabilitação da Uniswan, lá no Rio, que é onde o professor Ney dá aula. E eu tive que fazer a minha primeira importante escolha, né? Eu vou na segunda fase na entrevista da Unicamp, em gerontologia, ou eu vou estudar com o Ney, que era uma pessoa que tinha me introduzido aí nesse mundo multidimensional da saúde, né? E eu fiquei nessa sinuca de bico aí, conversei com algumas pessoas que são referências para mim, queridas e que são da profissão. Conversei com os meus pais e uma professora em especial minha virou e falou: Júlia, eu vou falar para você como eu falaria para minha filha. A hora é agora. A única possibilidade que você tem de fazer uma coisa fora de Campinas, no Rio, é agora que você tá formando. Daqui a pouco a vida não vai deixar você fazer isso. Então vai embora. E aí eu respirei fundo e falei: é isso. Conversei com os meus pais, tive suporte nesse meio do caminho para decidir pelo Rio. E foi a melhor decisão, porque eu consegui casar a dor crônica e entrar nesse mundo das ciências da reabilitação. Só que, paralelamente, quem fez meus olhos brilharem para gerontologia é hoje uma das minhas sócias, que é a Mariana, que era minha professora na graduação. Então, eu me apaixonei pela gerontologia dentro da graduação e pela dor crônica. Eu tive que escolher a parte acadêmica e ir para dor crônica, mas a parte clínica, eu tinha uma professora me chamando para trabalhar com ela. Com muito paciente idoso e uma professora que veio da epidemiologia e que veio da gerontologia. E aí, então, quando a gente fez esse casamento e eu comecei a aprender mais sobre dor crônica e aprender mais com ela, mais profundamente sobre a geronto, eu vi o quanto era um casamento perfeito. Porque o olhar multidimensional da dor crônica é um olhar muito parecido ao multidimensional da gerontologia. Então, a geronto discute há muitos anos coisa que a gente está discutindo agora na dor crônica, que é esse processo saúde e doença com vários aspectos multidimensionais, né? Então, é olhar o indivíduo em várias dimensões ali, físicas, cognitivas, genéticas, de estilo de vida. Tudo isso a gerontologia já fala há muito mais tempo. Eles já têm isso mais... já estão caminhando nessa trilha aí há um tempo até maior. Que a dor crônica agora está total nisso, né? Uma abordagem centrada no indivíduo, estratégias de automanejo, autogerenciamento. Até o que a gente vai falar hoje, né? Esse encorajamento pro exercício, pra atividade física. Isso é coisa que a geronto discute há bastante tempo. Então, eu consegui juntar esses dois universos e hoje a clínica funciona assim. Tem muito paciente idoso, a grande maioria, e tem muito paciente com dor crônica. Então, os nossos dois grandes públicos são esses. E a nossa troca, ela é contínua, assim, tanto de teoria, de coisas que a gente vem aprendendo com a parte acadêmica, quanto nas discussões, na parte prática e a forma de avaliação, enfim. A gente tem esse olhar aí das duas áreas, que se complementam muito. Poxa vida, fantástico. Então, se eu puder chamar a atenção para algumas coisas que me saltaram aos olhos aqui enquanto você foi falando, e aí me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu queria pontuar isso para o nosso ouvinte, né? Que na grande maioria ali, talvez não são todos, mas a maioria do pessoal que ouve a gente é o pessoal que está naquela transição entre o final da graduação, o começo de uma pós, ou o término de uma pós e o início
de uma prática mais voltada à especialidade que ele escolheu para atender e tudo mais, né? Então, o primeiro é a vontade, né, e a necessidade todo mundo, eu acho que acaba sentindo, mas é a vontade, a gana de continuar estudando, de continuar aprendendo, né? E isso aliado a saber enxergar e identificar oportunidades, né? Porque também não é fácil isso. Então, uma oportunidade que aconteceu e falou, poxa, eu acho que eu preciso abrir os olhos para isso, mas as tomadas de decisão na nossa vida não são tão fáceis, né? Parece fácil depois que tomou, mas na época não. Então, a terceira coisa que parece muito interessante é ter um mentor, né? Ter uma pessoa que você fala, poxa, deixa eu compartilhar o que eu estou sentindo e o caminho que eu estou pensando em seguir com alguém mais experiente que eu confio e deixa eu ouvir essa opinião, né? Ponderar essa opinião para me ajudar na minha prática. E muitas vezes você falou de dois aspectos muito importantes nessa mentoria. Um foi meus pais, né, minha família. Então é uma opinião não especialista, mas é uma opinião muitíssimo importante do ponto de vista de afeto, de querer que você melhore e de experiência de vida no geral. E o outro ponto é a mentoria específica de um profissional reconhecido que você provavelmente, né, você gosta dele, admira, né, essa palavra que eu estava procurando, você tem uma admiração por aquela pessoa, você busca, pede uma opinião agora de um profissional específico para ponderar, e pelo jeito foi uma decisão super acertada, né, porque apesar de eu não estar lá naquele momento para decidir, mas o que eu posso te dizer agora, e até vou mandar um grande abraço aqui pro Ney, é uma pessoa realmente maravilhosa, ser instruído por ele deve ser uma coisa assim, eu não fui, infelizmente, mas deve ser uma coisa muitíssimo maravilhosa. Não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas se ouvir, fica aí um grande abraço para esse grande profissional aí da nossa área. Eu tenho certeza que isso foi de grande valia. E uma outra coisa que me chamou a atenção é aprender com áreas que talvez sejam assim diferentes. Não estou falando que elas são exclusivas, né? Uma exclui a outra. Estou falando que elas só são áreas que talvez são estudadas do ponto de vista de dimensões ou até de pontos do tempo diferentes, mas que se complementam e que você pode aprender uma com a outra, né? Olhar para uma e falar assim, poxa, que legal que aconteceu isso aqui, então deixa eu trazer para cá, né? Então é uma história muito interessante que também mostra para a gente a importância e a relevância da interdisciplinaridade, né? Olhar pelo ponto de vista do outro, entender com empatia o que as pessoas estão querendo dizer com certos domínios, né? Com certos conhecimentos, aplicar isso, ver se funciona, ver se não funciona e vem da nossa prática dessa forma. Então me pareceu uma história muito bonita e só daí a gente já conseguiu aprender tudo isso, né? Mas aí, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, é só você me cortar aqui. Mas aí agora, o que eu tô pensando aqui é a gente tentar explorar um pouco essa tua grande bagagem, essa história, essa trajetória muito interessante, a gente tentar explorar ela para nos ajudar a entender alguns pontos específicos dessa população que a gente tanto estuda, tanto gosta de cuidar, né? Eu acho que, assim, mesmo que a gente não trabalhe com idoso, né? Alguém já deve ter visto um paciente, passou no estágio e tudo mais, e o carinho que a gente acaba desenvolvendo, né? Porque, enfim, trabalhar com idoso acaba remetendo a gente também, às vezes, a lembrar de alguns familiares, né? De algumas coisas assim, a gente gosta de cuidar, né? Então, como cuidar melhor disso, né? E hoje tem uma super discussão em torno de cuidado do idoso, né? E porque a população vem envelhecendo ao longo do tempo. Parece que agora a velocidade da curva de crescimento e envelhecimento parece que diminuiu, mas ainda parece que é uma crescente. Então, tendência, né? Então, o nosso podcast aqui que discute questões de saúde pública, atividade física, lógico que isso também é um interesse pra gente. Então, Júlia, eu queria queria puxar a nossa discussão com uma pergunta, que a gente pode aqui tentar responder juntos, mas vou instigar e provocar você com uma pergunta que é o seguinte: quais seriam, então, os benefícios da prática de atividade física, prática de exercícios, né, especificamente para essa população de idosos, né? É importante, não é importante, tem benefício, né? Porque eu gosto de brincar, né? A gente estava até conversando antes aqui no podcast, falando do script. Eu gosto de brincar falando assim, se não for importante esse negócio de atividade física para idoso, a gente pode terminar o podcast aqui, a gente termina, vai lá, isso aí. Agora, se for importante, talvez seja alguns aspectos que seja interessante a gente abordar com mais especificidade, né? Então, o que você acha, assim? Então, primeiro, né? Falar se você acha que é importante, relevante, e explicar o porquê dentro dessa temática dos benefícios da atividade física para essa população em especial. Perfeito, vamos embora. Primeiro, eu gostaria até de reforçar um ponto que você falou, que alguns ouvintes
talvez não tenham ainda lidado diretamente no cuidado, no atendimento dessa população, mas a notícia é grande chance de você lidar daqui para frente, por conta desse envelhecimento da população, que embora pode estar um pouquinho mais devagar, a tendência é a população envelhecer, né? Então, daqui para frente, se você é profissional da saúde, inevitavelmente você vai estar lidando com esse público, direto ou indiretamente. Então, vamos aprender a lidar, né? Eu percebo muito que o idoso, ele merece um cuidado especial quando fala da atenção, né? Do processo mesmo de cuidado da saúde desse indivíduo, porque ele traz aí vários aspectos que precisam de alerta. E não porque é uma doença. O processo de envelhecimento é um processo natural, né? Só existe uma forma de prevenir o envelhecimento, é morrer novo. E eu não acho que alguém aqui queira isso. Ninguém aqui quer morrer jovem. Então, se você não quer morrer jovem, quer dizer que você vai envelhecer. E quer dizer que os nossos pacientes vão envelhecer, os nossos pais e enfim. Então, olha a necessidade, né? De olhar para isso com carinho e com cuidado. Então, até... A gente nem tinha... Mas me veio agora, nem estava no nosso script, mas eu vou lançar aqui porque eu acho que é uma discussão interessante. O quanto a gente precisa parar, diminuir esse movimento anti-aging, que é o anti-envelhecimento. Porque isso não é fisiológico, isso não é natural. Então esse movimento é muito atrelado até a questões desse mundo que a gente tá, né, do capitalismo extremo, o envelhecer é ruim, eu preciso vender coisas que previnam isso. Então, desde tratamentos estéticos, até tipos de atividade, até roupas, porque envelhecer é feio, é ruim. Então, esse é o nosso contexto hoje. A gente ainda tem esse preconceito como se envelhecer fosse algo negativo. E não como mais uma fase que a gente passou pela fase, né, da infância, da adolescência, do adulto e tudo bem. Até aí é natural. Aí vira idoso, virou doença? Então, né, olha o quanto isso é cultural e é enraizado. Poxa, você falou uma coisa assim, isso é muito importante, eu acho. Assim, eu acho que se a gente ficar só nisso, assim, nesse assunto, nesse podcast, vai ser interessante. E eu queria compartilhar e ver, né, até o que você acha sobre uma experiência que eu tive, que foi o seguinte. Eu morei por 4 anos no exterior, né, na Holanda, e era interessante, eu fui pra lá com a minha esposa e tal, e a gente ficava conversando sobre essas mudanças de cultura, né? E lá era muito comum, aliás, era o mais comum, a gente vê nas estações, nos finais de semana, nas estações de trem e tudo mais, né? A gente vê grupos de idosos passeando, né, como amigos e tal, para poder visitar os lugares. E é interessante, porque, se não todos, a grande maioria, inclusive, eu vou tentar justificar o porquê que eu falei inclusive, mas inclusive mulheres. E por que eu tô falando inclusive mulheres? Porque a gente tem você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a gente tem na cabeça que a mulher cuida mais da questão estética, assim, do tipo tingir cabelo e tudo mais, né? Uhum. E, cara, inclusive as mulheres todas de cabelo branco, né? E aí você já pensou e falou assim, pô, mas cabelo branco passeando, você já imaginou aquela pessoa descuidada? Cara, era cada cabelo branco animal, assim, do tipo, meu, bonito, bem tratado. E as senhoras, assim, engraçado que elas eram muito bonitas, né? Porque parece que elas não queriam esconder que eram idosas. Né? Elas, pelo contrário, elas mostravam com orgulho que eram idosas, que eram muito bonitas, que eram autossuficientes e estavam viajando junto em grupo para curtir a vida. Aquilo chamava a atenção e chamou tanto a nossa atenção ao ponto, por exemplo, da minha esposa decidir parar de tingir o cabelo. Porque a minha esposa, ela tinha bastante cabelo, mas ela começou a ficar com cabelo branco muito cedo. Tá. Então ela tingia o cabelo assim desde antes da gente ir para a Holanda, né? E aí lá no meio ela comprava e a gente, né, eu vivia com bolsa lá, e enfim, né, dinheiro pra cá, pá. E aí falou assim, cara, quer saber, eu vou parar de tingir. Aí eu super apoiei, né, e a família meio que, não, que absurdo, né, parece que pro pessoal aqui do Brasil, pra nossa família, isso era quase que inconcebível, porque eu ia falar assim,
eu compro para você a tinta, né? Algumas pessoas da família falavam que se o problema é dinheiro, eu compro. A gente, não, mas o problema não é dinheiro, né? É outra coisa. E ela ficou por bastante tempo, eu não me recordo agora quando foi. Eu acho que ela voltou a atingir em algum ponto, assim, depois que voltou para o Brasil, mas durante esse ponto, até o final da estadia dela na Holanda, e depois quando voltou para o Brasil ainda um tempo, assim, assumindo o branco. E tudo bem, e era bonito, sabe? Tinha umas mechas e tal. Por que eu tô contando essa história? Porque eu acho que é uma coisa meio de cultura, né? É entender que o envelhecimento é um processo, que nem você falou, ele é natural, e vestir a camisa e falar assim, cara, deixa eu viver esse processo da melhor maneira possível, ao invés de ficar olhando pro passado, né? Você fica olhando pro passado e fala, não, mas eu quero ser igual eu era lá quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, eu quero ter o cabelo igual, eu quero ter a mesma, sei lá, eu quero ter a mesma aptidão física, eu quero treinar do mesmo jeito. Poxa, talvez não é por aí, a gente tem que aceitar, né, que a gente está dentro de um processo e eu não sei, eu acho que algumas culturas, e o Brasil talvez faça parte delas, não trabalha muito bem essa questão, né? Parece que quem é feliz é sempre aquela pessoa de 30 anos de idade, de classe média alta, que tem o carro do ano, que tem a casa própria, né? O sonho da casa própria, né? Na Holanda ninguém tem casa própria, todo mundo aluga, enfim, até gente do governo que aluga. Todo mundo anda de transporte público, pouca gente tem carro, e quem tem, às vezes é até um problema, porque é custo, não sabe onde estacionar, porque, né, o país é um ovo e Sim. praticamente não tem tanto lugar para andar de carro, enfim. Mas essas diferenças culturais são coisas muito interessantes de discutir nesse contexto, né? Eu acho que isso é um ponto importante de pensar em saúde do idoso. Porque a primeira coisa da saúde do idoso que tem que estar bem é se ele está bem com quem ele é, Saúde, né? Isso aí. Que a gente discuta a saúde, não só doença, né? Então, olha isso, no momento, que interessantíssimo, no momento que ela estava num ambiente em que ela se sentiu parte daquilo e que era natural e que as pessoas enxergavam o branco como algo natural, ela se sentiu confiante. No momento que retorna para o Brasil, depois de um tempo, volta a atingir, porque era um ambiente que era quase inadmissível ali apresentar na faixa etária o branco né? E olha o quanto isso é uma influência cultural, né? Então, eu discuto isso bastante, inclusive com amigas, assim, e elas falam às vezes, você acha que tal procedimento estético não funciona? Eu falo, cara, eu não sei se funciona, mas a minha pergunta de volta é, o porquê é errado os sinais de expressão, por exemplo? Eu não tô dizendo que eu nunca vou fazer, tá? Não tô dizendo isso. A questão é o porquê que a gente aprende que os sinais do envelhecimento são algo negativo. Da onde veio isso? Isso é inserido de alguma forma em algum momento. E aí o meu palpite particular é que tem muita influência realmente o quanto é lucrativo, né? Eu vender que tal coisa é feia pra propor algo pra pessoa estar nessa compra incansável pela beleza e pelo rejuvenescimento, e enfim. E aí é um assunto aí para longos podcasts. Mas achei uma boa forma da gente introduzir. Não, perfeito. E às vezes é até um equívoco, porque como eu disse lá, né, esse negócio de buscar beleza, né? Essas idosas e esses idosos que eu via lá, eles eram extremamente bonitos e elegantes, assim, extremamente. Vivos, então, né? Cara. Cuidados e isso me leva a entrar um pouco mais no assunto no seguinte ponto. Isso tem a ver com, né, um pouco de talvez, tem a ver com contexto, então a gente viu que o contexto importa, né? A história da minha esposa, de estar no contexto que permitia, parece que voltou a atingir e tal, então o contexto importa. E tem uma questão, então tem a questão contextual e tem a questão, talvez, da confiança, né, de assumir aquilo, de entender que aquilo não é só natural, como é bom e etc. E a atividade física, talvez, um dos benefícios talvez que a atividade física traz, seja talvez um pouco disso. Então eu vou falar uma experiência que eu sinto comigo, e aí talvez você possa dizer se você enxerga isso nos idosos que você atende e que você vê praticando. Então, por exemplo, agora na época essa época desafiadora que a gente está vivendo, né, de restrições sociais por causa da pandemia da Covid-19, que lógico que tem que existir, mas traz consigo um efeito também, né? Então, por exemplo, eu fiquei algum tempo com uma dificuldade bem grande de fazer atividade física, porque meu filho tinha acabado de nascer, né? Ele nasceu durante a pandemia, e aí eu não podia sair porque era um risco e tal, e eu decidi
uma estratégia bem, assim, segura, vamos dizer, né? Não sair e tal. E a atividade física ficou bem difícil pra mim, até em casa. Porque eu tenho que cuidar dele, né? Então eu ficava com ele lá e tal, e tal. Então a atividade física ficou um pouco difícil pra mim. E eu gosto de treinar forte, esporte e tal, né? Porque, lógico, né? Você anda com o filho pra lá e pra cá, você tá fazendo atividade. Mas eu digo, exercício físico, né? Aquele que você pega e fala, não, deixa eu separar esse tempo e ir lá e fazer. Agora é interessante que agora eu tô voltando a fazer. E eu voltei a fazer assim, de maneira mais séria, vamos dizer, há umas 2 semanas. E é impressionante a diferença que isso fez meio que na minha confiança. Então eu vejo assim, eu tô mais, as minhas opiniões estão mais assertivas, eu tô mais calmo, né? Tô menos, né, acho que por causa de estresse e tal. Eu sou uma pessoa elétrica, vocês já devem ter visto, eu falo rápido e tal, mas pode ter certeza que eu estava mais, assim. Então me parece que centra mais, né, me coloca mais confiante para fazer as colocações que eu quero onde eu quero. Você tá vendo que eu tô com a barba feita aqui, que fazia anos que eu não tirava tudo, e eu tirei tudo agora para dar uma mudada. Então até acho que isso deve ter uma influência dessa volta de atividade física e tudo mais. Então, pensando nisso, nessa questão de confiança, de aceitação, pensando na influência também do contexto, né, que eu falei do contexto de Covid e tal, mas você pode ter um contexto positivo também, como, sei lá, morar perto de um parque, alguma coisa do tipo. O que você enxerga desses aspectos, né, em relação aos idosos? Porque eu contei a minha experiência, né, eu não sou idoso ainda, vou ser um dia, mas ainda não sou. Mas como é que isso cabe dentro dessa população de idosos, né? Você também enxerga isso lá ou isso é diferente? Como é que seria? Ótimo, ótimo. E eu vou até antes de ir pro que ele traz de positivo, que você citou algumas coisas, que é a confiança, que é a redução do estresse, o manejo do estresse, enfim, ele organiza realmente, né? A prática regular de atividade física, eu sinto isso também, que organiza, assim, a rotina e enfim. Mas eu vou primeiro validar o seu momento de vida anterior, que é considerar o contexto por trás do fazer ou não fazer. Então, é errado também eu apontar o dedo frente a uma pessoa, ou jovem, ou adulto, ou criança, ou idoso, e falar, você tem que fazer. Por quê? Porque cada um tá enfrentando um contexto que é muito individual e que eu não sei se nesse momento é viável. Adiantaria, ano passado, logo que o seu filho tava piquitico, dependendo 100% de você, eu falar assim, vambora, vai correr, a saúde é sua. Se você não correr, você vai ficar estressado, você vai engordar, você vai ter apontando o dedo naquele modelo hierárquico que a gente aprende a ser, como profissional de saúde, que eu mando, ele tem que fazer. E aí, tá vendo? Ele tá assim agora porque ele não escutou. Esse é um modelo que a gente aprende. Sendo que você tava num momento que não era possível fazer. Porque foi uma fase específica. Hoje você viu possibilidades, você reconhece a importância e você engajou de novo para fazer. Então, a primeira coisa é reconhecer quem é esse indivíduo. Os idosos que chegam hoje no consultório são idosos que não aprenderam como a gente aprende o quanto é importante a atividade física. Então, a gente comentou isso também antes de começar. Nós dois, quando a gente tiver 70, 80, a gente estudou isso. A gente conversou já sobre isso quando a gente era jovem. A gente praticou atividade física para ver que é melhor do que ficar parado. Quando a gente praticou, a gente viu que melhorou o nosso estresse. A gente tem experiências prévias que provavelmente vão nos levar a estar mais ativos com 80 anos. Porque a gente acumulou essa experiência ao longo da vida. Os idosos que chegam hoje no consultório, uma grande parte deles não estava inserido nesse contexto em que o exercício era tão falado e tão recomendado. Eles vieram de um momento de vida diferente. As mulheres não estavam acostumadas a fazer trabalho de força, de resistência. O trabalho braçal era do homem. E aí ela chega no consultório e eu quero falar que todo dia ela tem que fazer exercício resistido. Olha como é diferente. O meu fisioterapeuta, quando eu tiver 80, vai falar, pra mim eu vou saber o que é resistido, eu já vou saber que carga eu pego e talvez a gente esteja discutindo outro tipo de exercício se não resistido. Não saberemos. Mas a questão é essa, qual a experiência prévia desse idoso? Já tem contato ou não tem?
Então, isso é muito importante. A gente respeitar que por trás da atividade física, que é um fator, tem vários. Tem o momento de vida que essa pessoa tá, o momento de vida familiar, social, financeiro, de condições, às vezes, de ansiedade, de depressão. Você não consegue falar para uma pessoa que tem uma condição de depressão moderada, grave, você precisa se exercitar, só isso. Ele não tem força para sair do quarto, botar roupa e se exercitar. E não é você falando que ele tem que ele vai fazer isso. Então, quem é esse indivíduo? Essa é a primeira coisa. Então, validar esse momento em que você foi sedentário e, principalmente, esse seu reconhecimento em que hoje dá para ficar um pouco mais ativo, você voltou e trouxe todos esses benefícios. Perfeito. Show de bola. Inclusive, estava falando, eu lembrei que as minhas avós, né, eu tive a felicidade de conseguir conviver com as duas, né? E uma delas ainda é viva, inclusive, e eu, né, convivo com ela. E elas tinham... Hoje parece que não mais, porque, né, eu tô na área da saúde, vem neto e tal, e muda um pouco a cabeça. Mas na época, inclusive, que elas eram adultas e tal, parece que tinha um conceito que muita atividade física era até ruim, porque gastava o corpo, gastava energia. Total. E esse negócio de gastar energia não era tão visto assim, é bom gastar energia. Não, pera lá, como assim, né? Era meio que a energia do celular, né? Tá acabando, o cara vai morrer, não pode, tem que economizar um pouco, né? Tinha essa ideia que hoje já não tem mais. Elas, né? Também não é porque é idoso que não aprende, né? Quer dizer, já aprenderam. Mas numa época passada, que a gente sabe que acaba influenciando os... Muito, os eles trazem muito comportamentos isso. Então tem essa Muito. Tanto é que quando tem dor, a primeira coisa que eles pensam é: não, mas é que eu trabalhei muito. Exatamente, cara. Interessante. Isso é muito comum. É por conta do meu trabalho, né? Eu gostei aqui que a gente conseguiu falar sobre benefícios de atividade física sem ser repetitivo com o que todo mundo vai falando. Faz bem para a pressão, faz bem para o cardiorrespiratório. Na verdade, a gente pegou um aspecto bastante contextual e cultural para falar do benefício da atividade física, o que eu acho que foi excelente. E agora, eu queria mover para uma outra questão. Porque se a atividade física tem essa capacidade, né, talvez não sozinha, então veja só, vocês que estão ouvindo, né, a gente não está falando que a atividade física é o santo graal, nem para idoso, nem para ninguém. Mas é um aspecto comportamental dentro de vários, como alimentação, como convivência social e outros vários, que talvez seja algo a ser considerado, né? Porque ajuda no humor, ajuda na confiança, ajuda em aspectos fisiológicos, como, né, condicionamento cardiorrespiratório, força, né? Estava falando de mulheres, né, que talvez no passado não tinham tanta prática de exercício, aqueles mais pesados de força, e hoje a gente já vê muitas na academia, senhoras na academia, né, levantando os pesos, né, que são indicados, por exemplo, para pacientes que estão querendo prevenir osteopenia e por aí vai. Perfeito. Só que aí agora a gente entra num ponto assim, tá, então tem que fazer, tem que incentivar, bacana. E o quanto que esses idosos teriam que fazer atividade física pra gente falar assim, ó, isso daqui tá ok, isso daqui talvez não esteja tão ok, isso aqui talvez seja um exagero e tal, né? Então, falando assim um pouco sobre recomendação, se a gente for falar assim, eu quero implementar então um programa de atividade física em idoso na minha prática lá. Eu tenho que pensar num programa que talvez vai trazer uma quantidade, né? Eu estou fazendo aspas com os dedos aqui, porque essa quantidade pode ser mensurada de várias formas, mas qual que seria então a quantidade de exercício que eu precisaria objetivar com esses idosos a serem alcançados? Tá. Tem tanto as recomendações sobre quantidade e tanto eu vou usar aí um termo qualidade, que é o tipo, né? Então, preconiza-se que isso para todos nós, mas principalmente no idoso, que a atividade física, o exercício, ele atinja diferentes recursos aí do corpo humano. Então, eu preciso de força, sim. Eu preciso de massa muscular. Você citou a osteopenia e tem uma síndrome, considerada uma síndrome, que é a fragilidade. Não é todo idoso que é frágil, mas uma parcela importante da população idosa é frágil. Isso é uma síndrome porque ela tem umas características específicas. Então, se você nunca teve acesso a esse tipo de termo, é uma coisa legal para até procurar. Fragilidade do idoso. Tem alguns fatores que indicam que esse idoso está num estágio frágil.
E ao contrário do que muitos pensam, esse idoso frágil, ele não é contraindicado eu fazer exercícios resistidos, tá? Inclusive, se você não fizer, você está fazendo mal. Se você não fizer exercício ativo, exercício resistido, você está fazendo mal. A grande questão é, a população frágil, ela precisa de um cuidado, uma atenção maior. Porque ela está num processo pró-inflamatório ali do corpo, que o metabolismo é completamente diferente. Então, é uma musculatura que não gosta de estresse em excesso. Um idoso saudável, ele é um idoso que a gente pode, dando o resistido, ele pode até ali fazer fadiga e ele vai ter uma dor muscular como a gente tem no dia seguinte que fez um exercício diferente na academia. Um idoso com a síndrome de fragilidade, com a sarcopenia, que é um fator aí que tá dentro desse contexto, ele é um idoso que eu não quero estressar essa estrutura porque ela não tem o potencial de recuperação tão refinado quanto nós temos. Então, se eu der um estresse a mais, eu posso gerar um prejuízo. Não quer dizer que eu não vou dar resistido, mas a minha exposição tem que ser muito mais gradual. Eu não quero ver músculo fasciculando. Eu não quero ver fadiga. Eu preciso ver a repetição acontecendo de forma muito tranquila. Eu concluir aquela série, aquela intensidade, sem gerar um estresse mesmo, vamos chamar assim. Porque eu não tenho essa recuperação e aí eu vou estar prejudicando. Então, o exercício resistido, ele é inclusive nos frágeis, só com esse cuidado de ser uma exposição mais gradual nessa população. O exercício de mobilidade, então colocar esse corpo em movimento, o que não é necessariamente alongamento, tá, gente? É mobilidade, tá? Faz parte para alguns, mas eu tô falando que esse corpo, ele tá ganhando amplitude, ele tá ganhando função. Então, eu visito várias posições. As minhas articulações visitam posições. Não quer dizer que eu tenho que ficar segurando o TheraBand com a perna pra cima, alongando posterior, como todos fazem, entendeu? Quem tem ou quem não tem encurtamento, você chega em clínica que atende um monte de gente, tá todo mundo lá, com o pé pra cima, com o TheraBand sendo alongado. Ninguém tá falando disso, tá? Então, eu falo com os alunos, o exercício, ele é a nossa ferramenta de trabalho. A gente tem que pensar de forma inteligente com isso em mãos. Eu tô fazendo o quê pra quê? Se eu quero tal coisa, o que eu vou fazer pra atingir? O movimento é a nossa ferramenta de trabalho. Eu não posso jogar um monte de exercício de forma indiscriminada e sem raciocínio, né? É o que a gente tem na mão. A gente tem que ter raciocínio pra indicar. Então, os exercícios que também, então um terceiro ponto, que desenvolvam mais essa nossa capacidade cardiovascular, então a caminhada, a bicicleta, enfim, os aeróbicos mesmo. E aí, o que talvez seja um pouco diferente da população adulto jovem, o adulto mais velho pede um treino de equilíbrio mais específico para prevenção de queda. Então, são treinos mais voltados para treino de equilíbrio mesmo, para ortostatismo e dupla tarefa, é uma coisa que é muito falado hoje. Então, é dar estímulos cognitivos ao mesmo tempo de uma tarefa motora, em que ela seja a gente precisa competir o estímulo motor com o estímulo cognitivo, e aí isso é um treino, tá? É muito falado nessa área da gerontologia hoje em dia, o quanto isso é válido para o idoso. Então, é comum no consultório, o idoso, ele tá me contando alguma coisa que tá muito interessante, ele para de fazer o movimento. Porque chega numa fase, porque é competição mesmo. O meu cognitivo tá competindo com o meu comando motor. Ou eu faço um ou eu faço o outro. Então, aí fala assim, continua, né? Continua fazendo o exercício e vai me contando. Isso é uma dupla tarefa. É extremamente desafiador para alguns. E outros nem percebem, mas para de fazer, olha, termina a frase, aí depois volta pro movimento. Então, eu preciso pensar nisso quando eu tô falando dessa população. E essa necessidade de colocar o exercício voltado para a função. E não de forma linear.
Eu não penso no meu quadríceps, eu não penso no meu deltoide, eu penso em sentar, levantar da cadeira, eu penso em agachar, eu penso em pendurar coisa. Então, eu preciso olhar para essa repercussão funcional aí, eu preciso pensar em funcionalidade, que é uma palavra aqui que está como destaque para mim. Então, o exercício, para todos, mas falando aí dessa população idosa, ele tem principalmente função na funcionalidade. O que é funcionalidade? A descrição mesmo. É a capacidade aeróbica, é a velocidade da marcha e força muscular, por exemplo. Isso tudo está dentro do quanto esse indivíduo funciona. Isso são biomarcadores de saúde. Quando a gente fala de envelhecimento, eu olhar para a capacidade aeróbica, para a velocidade de marcha e para a força muscular, é um biomarcador para eu ver como está esse processo de envelhecimento. Por quê? São fatores que vão predizer eventos adversos. Então, eles predizem incapacidade e mortalidade. Muito! E é assim, é também aí uma síndrome. A queda, primeiro, o maior risco de queda é já ter tido histórico de queda, né? Quem cai uma vez, a chance de cair de novo é grande. O idoso desenvolve o síndrome do medo de cair. Então, a partir do momento que eu caio, eu vou restringir o tanto de função, o tanto de movimento, porque eu tô com medo de cair de novo. Tá muito associado à internação. Muitas vezes, internação de longa duração. O idoso, ele cai, ele é internalizado, ele é internado no hospital. Depois do hospital, muitas vezes ele é institucionalizado. Ele vai para uma instituição de longa permanência. É comum isso. Depois de quedas frequentes, institucionalizar o idoso. Não vejo isso como negativo, tá, gente? Eu acho que existe até uma tendência de institucionalização, porque a população está envelhecendo. Inclusive, na Holanda é um lugar que isso já está muito com menos tabu. Existem excelentes espaços para isso, e a Europa já está anos-luz na nossa frente nisso. A gente ainda tem um certo preconceito quando fala isso. Mas eu não tô falando como negativo que ele caiu na instituição, mas a população institucionalizada, ela é ainda mais especial. Ela tem ainda mais uma necessidade de cuidado por fatores aí multidimensionais. Mas a queda é importantíssimo, porque aumenta de novo esse risco de cair, porque aumenta o risco de internação, de institucionalização, e porque acaba restringindo mais as tarefas. Então, o idoso que cai é aquele idoso que o filho vai falar: você não pode mais varrer. Você não pode mais ir pra cozinha. Você vai tirando um monte de tarefas daquele idoso, tentando prevenir queda. Só que essa redução do estímulo da função, às vezes pode ser mais prejudicial do que se ele estivesse fazendo as coisas ainda do dia a dia. Muito legal. E eu tava pensando aqui, né? A gente quebra esse paradigma de diminuição de funcionalidade, etc., né? Com o tal do exercício, com o tal do movimento e tudo mais, que para não virar o vilão, né, porque pode virar o vilão, dependendo da maneira como é implementado, tem que ser implementado de uma maneira correta. Uhum. E aí isso me remete, lógico, você falou várias coisas que tem que fazer, que tem que trabalhar com o idoso, mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que vale a pena pontuar muito bem para quem está ouvindo a gente, né, e tudo mais, é que é muito importante que nós profissionais, né, fisioterapeutas, saibamos prescrever exercício. Né? Então hoje, por exemplo, eu sou professor de fisiologia do exercício no curso de fisioterapia, que é uma disciplina obrigatória
na época em que eu era estudante de graduação, não era uma disciplina obrigatória, existia a disciplina que tinha a cadeira no curso de educação física. E o fisioterapeuta que quisesse podia fazer como eletiva. Era obrigatório fazer eletivas, mas não essa especialmente, né? É isso que eu estou querendo dizer. Hoje, por exemplo, na instituição que eu trabalho, essa disciplina está na grade, é obrigatória, né? E eu gosto muito de dizer que o fundamental da disciplina de fisiologia do exercício não é repetir a fisiologia humana, na verdade especificar, né, a fisiologia específica desta valência, né, dessa intervenção chamada exercício e especialmente saber os princípios da prescrição, né? Tem que saber prescrever. Eu não estou falando, é uma prescrição diferente da prescrição realizada por um educador físico, que quer pegar um atleta e ganhar uma medalha, né? É bem diferente. E essas diferenças, né, têm que ser pontuadas e especificadas, por exemplo, para o fisioterapeuta. E aí eu queria te colocar uma problemática, para ver se você consegue resolver aqui com a gente para ajudar. Porque a gente vê acontecer ainda bastante esses protocolos muito aleatórios que você disse, de chegar na clínica, então o fisioterapeuta tá lá, ó, vê se eu tô enganado no contexto. Normalmente é assim, não estou falando que são todos assim, tá? Mas existe essa problemática. O fisioterapeuta tá lá na clínica, chega um idoso, ou às vezes não idoso, tá? E o cara fala assim, putz, o que eu vou fazer com esse cara hoje? Aí 5 minutos antes da terapia, ele fala, putz, cara, eu vou falar para ele levantar isso aqui, ele olha pro lado e fala, ó, tem um TheraBand lá, eu vou falar para ele puxar. Ou seja, o planejamento da prescrição de exercício para esse paciente, na verdade não existe. Não foi planejado, né? Ela está acontecendo de maneira aleatória. Você fala, pô, o cara chegou lá, eu vou dar um peso, fazer isso e tal, mas não está dentro de um programa que tem começo, meio, fim, né? Avaliações seriadas para saber se você está atingindo o objetivo e por aí vai, né? E isso tem que acontecer. E eu acho que isso cai numa problemática que é o seguinte: se a pessoa que está ouvindo a gente aqui falar assim, ó, então eu vou lá na recomendação, eu vou ver a dose de recomendação de atividade física para idoso que ele tem que fazer, e amanhã ele vai prescrever essa dose direta amanhã para aquele idoso. Isso pode trazer um problema, e aí a problemática que eu quero trazer para você que é a seguinte: a recomendação traz 150 minutos por semana de exercício moderado. Exercício moderado é aquele que você, numa escala de 0 a 10, né, ele fica entre 4 e 7. Então não é um exercício leve que você consegue comer, não. Você consegue conversar fazendo com uma outra pessoa que está fazendo com você, mas há uma elevação significativa de frequência cardíaca, né? Existe, por exemplo, se é uma caminhada, tem uma certa velocidade para você atingir esse nível, não é um passeio e sim uma caminhada, né? Então isso é um exercício moderado. Mas se você pegar amanhã, se você chegar na sua clínica e tiver um idoso sedentário, ele tem 0 minutos de atividade física na semana dele. Eu falei 0, talvez eu exagerei, porque ele tem que levantar para subir uma escada às vezes e tal. Então vamos colocar que ele tem, sei lá, meia hora, ele tem 30 minutos por semana. E aí, de repente, você chega lá e fala assim, cara, ali na recomendação que é 150, seu João, vem cá. A partir de amanhã, o senhor vai fazer isso para completar os 150. Daqui uma semana, isso pode ter gerado um problema, porque essa implementação não foi planejada, não foi progressiva, né? Não foi respeitando os princípios do treinamento, né? E eu queria jogar essa problemática para você em 2 motivos. O primeiro é dizer se eu estou enganado, porque eu posso estar enganado na minha reflexão, e se eu tiver, eu gostaria que você me corrigisse, falasse, se você está enganado, isso não é um problema, isso não existe. Agora, se for um problema, eu queria que você comentasse para a gente um pouco como corrigir isso, se é de fato essa prescrição que poderia nos ajudar, né? Se é uma implementação progressiva que deveria ser feita, como que isso acontece, e você pode, se você quiser falar, como você faz mesmo na tua prática clínica. Ótimo. Eu concordo que isso é um grande problema, tá? Sem dúvida, o tentar implementar aí uma demanda alta para o indivíduo que estava sem estímulo é muito risco, e a chance aí de trazer desfechos negativos é grande. E tem outro problema que também acontece muito, principalmente nessa população, que é a subdose. São 2 grandes problemas. Ou eu dou o elastiquinho, só o TheraBand rosa
né? Sempre as mesmas coisas. E imagina, né? Porque é idoso, não pode forçar. Isso é muito comum. Muito. Ele fica ali na subdose, ó. Ou eu tento implementar a recomendação da OMS no primeiro mês e eu dou essa alta demanda. Então, é muito desafiador. Eu acho que isso em todas as populações, mas no idoso isso fica muito claro o quanto tem que ser cuidadoso esse processo de implementação. Acredito que o que vai variar muito é o histórico prévio desse indivíduo, se ele já teve experiências prévias com exercício físico, da onde ele veio, se ele estava realmente parado ou se ele já tinha algum tipo de estímulo. Qual o grau de autonomia para que ele faça comigo, mas que ele também faça outros dias? Tem indivíduos que têm autonomia suficiente para conseguir dividir comigo essa responsabilidade, então ele não precisa fazer o tempo todo em ambiente de consultório, mas ele consegue, ou de forma supervisionada, ou às vezes não precisa fazer em casa também. Então isso é uma possibilidade que a gente precisa falar. Se eu tô falando de 150 minutos semanais, eu não preciso estar 150 minutos comigo. Ele não precisa estar. Então, ele pode estar comigo em algum momento, principalmente nesse começo, nessa inserção, que a gente precisa acompanhar mais de perto os desfechos, né? E enfim. Mas ele depende do idoso. Eu consigo colocar ele fazendo também fora, com uma supervisão ou não, como eu falei. Isso vai variar muito de quem é esse indivíduo, qual que é o nível de capacidade funcional dele de base. Mas eu acho que se eu fosse falar uma regra, não é uma regra, mas uma coisa pra gente cuidar é essa exposição gradual mesmo. É esse ir introduzindo de forma gradual o movimento, o exercício, tanto em quantidade de dias quanto em intensidade de exercício, né? Que são aí coisas que a gente precisa falar de prescrição, intensidade, qualidade, frequência. São vários fatores, né? Especificidade, né, que é a questão de ser funcional. Especificidade, então não é todo mundo que tá com a perna pra cima puxando. Tá fazendo o quê pra quê? Aonde você quer chegar com isso? Então, quando a gente fala de funcionalidade, eu preciso entender que existe eu tô olhando para uma estrutura específica, um músculo, uma articulação, ok, um pedaço do corpo. Mas eu tô falando isso dentro de uma função. O meu objetivo é essa função do indivíduo. Isso é para todo mundo, né? O quanto a gente já não discute isso hoje em dor. Faz sentido eu ficar treinando multípedos para dor lombar? Eu preciso colocar esse cara para de novo agachar. Eu preciso colocar esse cara para correr, para voltar a jogar bola, para nadar, enfim, fazer o que ele quiser fazer. Perfeito. Júlia, eu queria problematizar mais um pouco. E é porque eu tô curioso para ver o que você acha de uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu também falo com meus alunos, mas eu queria a tua opinião sobre também. Porque assim, a Organização Mundial de Saúde, ela também fala, a recomendação mínima que ela preconiza, então não é recomendação média, ela preconiza a recomendação mínima. Ela é boa. Por que ela é boa? Porque ela traz um parâmetro, ela traz um guia, né? E para atingir um objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é diminuir o nível de inatividade física no mundo, né? Que eles têm os níveis lá que eles querem atingir. Então, no nível populacional, isso faz todo sentido. Mas pensando como epidemiologista, né, em saúde pública, a gente sabe que não, isso vai acontecer talvez por uma porcentagem das pessoas que vão representar o miolo de uma distribuição normal. Então você pode pensar que é uma porcentagem de pessoas que vão ficar ali, variando naquela média. Algumas vão fazer mais e algumas vão fazer menos. Uhum. E por que eu estou pontuando isso? Porque em alguns contextos, eu acho desafiador o idoso conseguir fazer o mínimo recomendado. Porque, veja, eu sou adulto e a recomendação mínima ela é parecida de idoso para adulto. E eu vou te dizer que, às vezes, eu não consigo fazer a recomendação mínima, não. Porque você tá com o dia cheio, você tem um monte de coisa para fazer e tudo mais, né? Então qual que é o lado negativo que eu acho de ficar assim, muito rígido dentro dessa recomendação mínima? Entender que essa recomendação mínima é obrigatória de ser atingida. Talvez, mesmo pensando na progressão, não estou falando de implementar logo amanhã, mas você fez certinho, você pensou num programa, você está progredindo, você está reavaliando, mas você reavalia, e você nunca, talvez, com aquele paciente em particular, né,
Então agora eu tô falando assim de medicina individual, né? Não tô falando de populacional, igual a Organização de Saúde estava pensando. Então eu tô com aquele indivíduo idoso e eu vejo que ele não tá conseguindo muito passar de um patamar. Quando eu vou pensar no porquê, mas é um idoso que trabalha, ele ainda tem uma renda importante para participar da renda da família, ele tem vários afazeres, tem neto que ele precisa ajudar a cuidar porque o filho faleceu e tá com a sogra, sabe essas coisas muito malucas que a vida põe a gente às vezes, e puxando aquele gancho que você disse anteriormente, né? Existe contextos que talvez não permitam aquela prática ideal que você acha que vai fazer e tudo mais, né? E aí, assim, fazer menos do que o mínimo recomendado é bom ou não? Porque algumas pessoas podem pensar assim, ó, se o cara não atingir o mínimo, nem vou falar para ele fazer, porque ele não vai conseguir atingir o mínimo de qualquer forma, então ele não vai ter benefício. Algumas pessoas podem pensar assim. Sim, então a problemática sim. que eu queria trazer para você tá certo pensar assim ou não? Menos do que o mínimo recomendado também é bom. Nossa, excelente. Ainda bem que você lançou essa. Tem esse idoso dentro desse contexto que faz muita coisa ainda, que é super ativo do ponto de vista ocupacional, e ali ele tem um papel importante dentro da família. E existe outro cenário de idoso também com esse desafio, que é o idoso já dependente. Então, quer dizer que para eu inserir exercício com ele, eu tenho que ter alguém junto. Quem é esse alguém? Tem treinamento? Tem disposição? Tem tempo? Então, o idoso dependente também é um desafio, eu colocar esse mínimo, extremamente desafiador. E aí eu vou te dizer como... Não sei dados disso, não sei porcentagens, não tô falando um dado científico, tô falando daí Júlia clínica. O idoso que não está fazendo nada, tá frágil, tá com uma cascata de declínio físico, é aquele idoso que se você fizer bem feito um pouco, ele responde. E responde bem, de forma considerável. Ele tem ali às vezes 1, 2 vezes quando eu consigo, às vezes é 1 vez, mas você funciona como aquele estímulo. Óbvio que o que acontece ali dentro do consultório é influenciado por várias coisas, né? A gente sabe que o efeito da nossa estratégia não é diferente do efeito observado, né? É claro isso. Mas ele tem um estímulo suficiente para tirar ele daquela inércia, vou chamar, e conseguir resposta. Então, eu não sei te falar isso sim de dados, eu não sei mesmo. Mas do ponto de vista Júlia clínica, é que essa pessoa que tá sem nada é a que você fala, opa... Às vezes até a gente para e fala, gente, será que é isso mesmo? Tá respondendo desse jeito com esse tantico que eu tô contribuindo? Ele tá respondendo? Então, sim. Não, perfeito, porque acho que a gente pensa parecido então. Porque aí, nas minhas aulas é o que eu falo para meus alunos. Falo, gente, qualquer atividade física é bom. Quanto mais, melhor. Mas qualquer atividade física é bom e vou dizer mais, né? Teve um estudo que saiu no British Journal of Sports Medicine, que é a revista hoje, líder da área de medicina esportiva no mundo, né? E esse artigo ele é de 2015. É uma revisão sistemática, né? Inclui 9 estudos de coorte numa população agregada de 122.417 participantes e de um acompanhamento médio de 10 anos. Então, o estudo é uma revisão sistemática grande, ponto de vista, né, de tamanho amostral e tudo mais, do que ela consegue sumarizar. E o que eu acho interessante é o seguinte, ele quis ver a influência, né, da atividade física para níveis de prática recomendadas ou não pela Organização Mundial de Saúde no risco de morte. E dividiu em 3 grupos. Um grupo que é de 1 a 499 metros por minuto por semana, que antes da atualização de 2020, a atualização de 2020 não traz mais METs, né? Mas antes, dentro da recomendação, tinha a quantidade de METs para cada coisa, né? Então, se você está a menos de 500, você está aquém do mínimo. O mínimo é de 500 a 1.000, e se você tiver mais de 1.000, você estaria sobrando aí de quanto fazer, né? E o interessante é que aqueles que praticavam menos do que o mínimo recomendado... e um detalhe importante, essa revisão é em idosos, é especificamente em idosos.
Então, os idosos que faziam menos do que o mínimo recomendado, ou seja, de 1 a 499 METs, tiveram um risco de morte reduzido em 22%. Quando a gente passa para o próximo extrato, que é o mínimo recomendado, que o estudo trouxe como de 500 a 1.000 METs de prática de atividade, essa redução aumentou, ou seja, reduziu mais o risco de morte, só que de 22 foi para 28. Então veja, eu estava com um risco de morte mediano e eu reduzi esse risco em 22, fazendo menos do que o mínimo recomendado. Quando eu vou para o mínimo recomendado, eu tenho benefício, mas o tamanho do benefício é menor do que em comparação do cara que não faz para o cara que faz menos do que o mínimo recomendado. E quando você pega o extrato de pessoas que fazem mais do que o mínimo recomendado, que é mais de 1.000 METs, esses 28 viram 35. Né? Então, de 22 ali para 28 você tem 6% de diferença, de 28 para 35 você tem 7% de diferença, mas de 0 para 22 você tem 22 de diferença. Então, assim, Então, qual que eu acho que é o recado? O recado é, do ponto de vista populacional, então vamos supor assim, você é um fisioterapeuta que trabalha numa unidade básica de saúde, que está cuidando de uma comunidade. Quando você olha para a sua comunidade, eu acho que você pode pensar assim, ó, na média, eu quero que a minha comunidade faça, no mínimo, você entendeu isso? Então, na média, eu quero que a minha comunidade faça, no mínimo, 150 minutos de atividade física. Mas se você está trabalhando do ponto de vista individual com cada paciente, você sabe que você não vai alcançar isso com todos, né? Então, saiba que aqueles que, mesmo não atingindo, né, esse mínimo recomendado, fazendo atividade física, eles estão tendo benefício sim, e devem, né, se beneficiar desse benefício. Nossa, beneficiar desse benefício, desculpa, mas enfim, mas devem ter esse benefício mesmo fazendo menos do que o mínimo recomendado. Né? Então, aquela desculpa de, já que não vai atingir o mínimo, nem vou fazer mesmo, realmente estaria equivocado, segundo pelo menos essa evidência dessa revisão sistemática de 2015, né? Então, muito... Que legal, eu não sabia, adorei. É muito bacana. Muito interessante. Olha lá, trouxe dado científico para minha observação clínica. Não, perfeito, bateu, né? Clínica de mão cheia é isso aí, né? Reproduzir o que a ciência diz. E aí, pra gente fechar, a gente está caminhando para os nossos momentos finais, tá, Júlia? E eu queria trazer uma última reflexão, que é uma reflexão bastante atual, não é só específico para idosos, mas eu acho que em idosos a gente pode inclusive tirar algumas conclusões interessantes e comparativas em relação a essa nova, vamos dizer assim, modalidade que surgiu, não que surgiu agora, mas que agora ficou em muita evidência, que é o seguinte, a gente ainda estamos convivendo nessa época de restrições sociais da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil e tal, e para tentar minimizar os efeitos de saúde e tudo mais, né, foi aprovado, né, e ficou em evidência a tal da telesaúde, né, que tem vários nomes, né, telemedicina, telesaúde, telereabilitação. Eu estou querendo usar telesaúde para, na verdade, resumir todo esse aparato aí. Só que a gente sabe também que a população idosa tem o lance da tecnologia e tal, então, na verdade, o que eu queria te perguntar é o seguinte, e essa questão da telesaúde para essa população idosa? É interessante? Não é interessante? Resolve todos os problemas? Não resolve todos os problemas? Né? Em outras palavras, né? Até onde a gente pode ir ou não ir com essa tal dessa telereabilitação, telesaúde com essa população específica de idosos? Muito bom. Eu acho que primeiro devemos considerar, sem dúvida nenhuma, como uma estratégia, tanto para reabilitação quanto para consultas e... Então, trabalho com bastante idosos, né? Na consultória tem bastante idosos e durante esse período de pandemia eu uso de fazer consultas clínicas com o geriatra ou com outros clínicos que foram necessários através de telemedicina. Então, isso funciona na consulta, que é uma coisa que talvez a gente até... mas tudo bem, a consulta às vezes não precisa de avaliação física e tudo mais. Mas eu vi acontecer de forma muito positiva na reabilitação. Então, quando começou a pandemia, o meu primeiro movimento foi, lascou, né? Porque meu grande público, o que vai ser?
né? Consultório fechado, meu grande público é idoso. Primeiro começou aquela coisa de só parar o idoso, né? No começo era, não, idoso em casa, não era todo mundo, logo no comecinho. Mas idosos todos pra casa. E aí começou aquele movimento, inclusive, de movimento no CREFITO mesmo, né? De regulamentar aí essa prática da telereabilitação. E a partir do momento que o CREFITO liberou, a gente já estava organizado para propor o atendimento de forma remota aí para os nossos pacientes. Mas eu tive uma violação de expectativa positiva. Então, eu propus falando, eu acho que eles não vão aceitar. E eu fui surpreendida positivamente. Então, o meu índice de aceite para telereabilitação foi muito maior na população idosa do que nos jovens. Eles se adaptaram. Alguns já sabiam mexer, outros não. Uns ligam sozinho o dispositivo, outros precisam de auxílio de algum filho ou algum cuidador ali do lado. Então, eles são diferentes, né, como todos nós, mas existe essa população muito heterogênea, né? O envelhecimento ele traz uma característica muito heterogênea. Então, a gente teve indivíduos que precisavam muito de ajuda, tanto para praticar o movimento em si. Alguns não precisam de ajuda para o movimento, mas precisam de ajuda para ligar ou desligar o dispositivo. E tem aqueles que são independentes completamente. Eu fiz via as diversas plataformas que você pode imaginar, de acordo com aquilo que eles se adaptavam melhor. Então, eu tive atendimento de WhatsApp, eu tive atendimento de Facebook, eu tive atendimento de Zoom, eu tive atendimento de Meet. E aquilo que funcionava melhor para cada um deles. Mas isso ficou muito tempo. Inclusive, perdurou até agora. A gente está com idosos que estão preferindo a telereabilitação, mesmo vacinados e convidados a voltar para o consultório, eles preferiram a continuar em casa e através da telereabilitação. Então, eu acho que não resolve todos os problemas, de forma alguma, não resolve, nem de atendimento clínico, nem de reabilitação, mas é sim uma ferramenta que a gente precisa levar em consideração. Então, o que eu escutei de relato foi, imagina se eu não tivesse feito isso esse ano. Eu escutei muito isso. Era um momento que era deles, que era cuidado. Além do exercício em si, do benefício do exercício, era aquela 1 hora da semana que ele me contava como tinha sido a semana inteira, que a gente trazia essa atenção para a saúde, que conseguia manejar, às vezes, alguma coisa através de orientação e que fazia movimento. Então, assim, eu acredito que é possível em todas as faixas etárias e ainda mais pro idoso. E isso daqui pra frente não vai ter nem dificuldade, né? Os que uns hoje enfrentam dificuldades, a nossa geração já não vai mais ter, né? Então, assim, se é possível hoje em 2021, daqui pra frente é cada vez mais possível. Júlia, fantástico. Eu adoro fazer podcast porque, além do papo gostoso que a gente sempre tem, eu adoro bater papo, conversar e tal, a gente aprende muito, né? E eu aprendi demais aqui, e esse aprendizado final que você trouxe foi uma coisa muito bacana para mim. Porque me surpreendeu isso. Eu acho que se você me perguntasse antes de ter me contado esse relato, eu tenho uma grande probabilidade de que eu iria dizer que talvez os que se adaptariam, os que se tivessem adaptado melhor, fossem os mais novos, adolescentes e tal, e não os idosos, né? E você trouxe esse relato interessante do que aconteceu do contrário, né? Mostrando que o que a gente acha, né? Cuidado com o que a gente acha, né? Tem que sempre mensurar e tudo mais. E esse aprendizado, eu agradeço demais por você ter trazido ele. Mas me levou a pensar assim, né? Mas por que será, né? Porque de fato, você falou assim, alguns não sabiam ligar, precisavam de ajuda e tal. E eu fiquei aqui, enquanto você foi falando, refletindo do porquê será. E me veio uma das coisas que me veio aqui, eu queria trazer, né? Talvez ver se você concorda ou não, mas uma reflexão que eu acho interessante. Espero que vocês também achem, né? Que é o seguinte, eu fiquei pensando o seguinte, né? O idoso, ele é experiente, né? Ele viveu bastante, ele passou por várias situações, ele passou por várias crises de vida e tudo mais. Então, por exemplo, não é não saber ligar o equipamento que afeta esse cara, né? Então ele chama ajuda e fala, liga pra mim aqui porque eu preciso fazer minha consulta. Ele entende que aquilo é importante pelo valor que aquela consulta de fato tem, não pelo computador e tal. Aí eu fico pensando que talvez o adolescente ou o adulto jovem é aquele cara que, assim, talvez ele é um pouco menos experiente, passou por menos crise na vida, e agora é aquele cara do né? Então agora eu preciso fazer telereabilitação. Oh, não!
porque isso é horrível, porque agora eu vou morrer, porque agora não sei o quê, né? Quando o idoso já é mais experiente, né? Eu fico pensando ele olhando de fora e falando assim, ai, esse aí... Entendeu? Porque, tipo, não precisa de todo esse ó, né? Quer dizer, ninguém tá falando que é o santo graal, é o que você falou, ninguém tá falando que é o santo graal, mas olha pro lado. Talvez é o que hoje nós vamos conseguir fazer para não deixar ter problema, para resolver problema e para tratar, né? E talvez a gente ainda não tenha aprendido, né, tanto, não tenha evoluído tanto ainda em telesaúde. Talvez a gente vai aprender mais e melhorar ainda mais, mas foi uma solução interessante para esse período, né? E eu acho que os mais experientes, que passaram por mais crises, que tiveram que se adaptar mais, né, conforme a vida foi passando, talvez entenderam que é isso. O problema é saber ligar, então ou eu aprendo a ligar, ou eu chamo alguém para me ajudar e acabou o problema, sem crise, né? Quando talvez os mais novos não tenham desse jogo de cintura. E, nossa, eu não sei ligar o computador, meu Deus, vou me matar, sabe? Essas coisas assim. Eu não sei, você sente que é lógico que eu tô falando também não é 100% verdade, mas eu tô falando assim, nessa impressão, você sentiu um pouco disso quando você compara, né, a telesaúde, a telereabilitação nas duas populações? Ou você acha que, na verdade, o que eu tô falando não tem muito a ver? Ele tá Gente, quem tá ouvindo, ele tá me perguntando, mas a minha expressão já respondeu pra ele, tá? Mas agora eu vou falar verbalmente pra vocês. Cara, é isso. E isso que você falou tem nome. Chama resiliência. Cognitiva, psicológica, emocional, física. A resiliência talvez seja ali o mediador de desfecho entre os dois cenários. Então, o que é? O idoso, é uma ótima forma da gente concluir esse bate-papo, eu acho, né? O idoso que tem um envelhecimento bem sucedido, que é algo discutido, não é o idoso que não vai sofrer mudanças. Ele é aquele que vai conseguir se adaptar frente a mudanças. Eu não posso esperar que eu vou até o final da minha vida ter a mesma capacidade funcional, ter a mesma aptidão física, ter os mesmos interesses, ter o mesmo lazer, ter o mesmo dinheiro. Vai mudar, como mudou da transição da infância para a adolescência, como mudou da adolescência para a fase adulto jovem. É uma mudança de fase, é uma transição. O bem-sucedido, entre aspas, aí acontece quando esse idoso consegue ser resiliente e se adaptar frente a tantas modificações. E aí ele entende que é possível de um jeito diferente. Então, aqueles que têm resiliência são os que a gente vai olhar e vai falar, pô, tá envelhecendo bem, olha lá. Eu quero chegar aí. Então, que a gente tenha resiliência. Fantástico. Falar com quem entende é outra coisa, né? Ela pega, já coloca no nome certo, define, organiza, né? Júlia, eu queria, assim, mais uma vez agradecer imensamente, né? Eu tinha certeza que ia ser um papo muito gostoso e de fato foi, de muito aprendizado. Acho que talvez a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso e outros assuntos no futuro ainda nesse canal, porque acho que em uma hora aqui mais ou menos a gente não consegue explorar tudo que gostaria. Mas o que eu achei muito interessante, eu queria te agradecer muito pela abertura de ter trazido coisas não convencionais, assim, sabe? Quando eu te provoquei na dose ou no benefício, né? Em vez de falar aquela coisa de livro, que todo mundo, quando abriu o livro, sabe, talvez a gente tenha contribuído, ou você tenha contribuído com o nosso ouvinte, com alguma coisa diferente, com alguma coisa nova, com alguma coisa prática, que vê no dia a dia, que consegue implementar, que ajuda na implementação desse exercício, né, desse construto que a gente conversa aqui, para essa população tão importante. E a gente chegou no momento final, eu queria passar a palavra para você fazer as suas palavras finais, né, e aí depois eu já concluo e encerro o nosso podcast. Então, palavras finais aí de alegria para os nossos ouvintes. Ai, a alegria vai expressar, então, que eu tô sentindo agora. Porque, foi muito bom, né? Que troca gostosa. Que rico. Obrigada, de verdade, pelo convite. Convide mais vezes que eu venho pronta. Nem sempre tão pronta, mas no fim acontece, né? A mágica acontece, a conversa é boa. Espero que gostem, assim como a gente gostou desse momento.
É isso aí. Quem é bom nasce pronto, Júlia. Você tá dentro desse panorama. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer demais aos ouvintes. Então, mais uma vez, né, a gente faz o podcast para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Não deixe de deixar aí o seu recado, a sua opinião e tudo mais, né? E, bom, muito obrigado. E a gente se encontra, então, num próximo episódio. E vamos ver se a gente consegue aí estruturar mais uma visita da Júlia no nosso podcast. Então, vocês aí que estão no fechamento agora ouviram a Júlia Castro, fisioterapeuta, mão cheia aí, e não percam aí os próximos episódios que virão. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima.